Olá, bem-vindo de volta, caros amigos aqui do canal. Você em busca de heresia veio ao lugar certo, porque hoje nós vamos continuar com a saga dos livros da heresia do Horus e vamos entrar na Era da Escuridão, Age of Darkness aqui. Esse título, na verdade, não é um livro específico, mas sim uma antologia. O que é isso? É um monte de historinha curta. Então nós temos várias histórias. Algumas delas seria melhor que fosse um livro grande, porque tipo, dá aquele gostinho de eu quero mais, por favor, faz mais isso. Ou algumas tutoriais que seja mais rápido e que termine antes. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma aqui. A título de curiosidade, eu trouxe o título de todas as histórias aqui nesse primeiro parágrafo e nós vamos continuar uma por uma, onde é meio difícil. Eu tava pensando se eu iria fazer esses vídeos assim de histórias curtas, mas aqui tem uma especificamente que é muito boa, que é The Iron Within, e todas elas falam sobre diferentes legiões e diferentes soldados e situações que vão ocorrer durante os eventos da heresia do Horus para te poder entrar no universo. Então acredito que é vantagem a gente trazer esse livro aqui para uma criação de mundo melhor. Então, aliás, tu entendeu? É para melhorar o entendimento do mundo, porque um mundo melhor não vai ser criado nisso aí. Não leve literalmente essa frase. E, como aqui no canal a gente tem alguns patrocinadores especiais, o patrocinador de hoje é a Academia Iron Warriors, porque para você ficar forte você tem que levantar ferro e tomar ferro. Venha ser um de nós. Iron Without, Iron Within, muito forte. Os caras são maromba e nem te digo onde eles botam ferro. E tu vai ver nas histórias de hoje que os Iron Warriors são os grandíssimos babacas e tem alguma situação que eles são totais trouxões, por isso que eles são legais. Esse é pra ter um vilão, tem que ter um vilão legal pra caramba, e eles são muito mal quando eles querem ser. Bem, vamos começar. A primeira das histórias é Rules of Engagement. Rules of Engagement seria a tradução literal para português, regras do engajamento, mas seria o mais correto, acho, que regras da batalha. Acho que ficaria uma tradução mais bonita para a sessão da tarde. E esse livro, a gente vai seguir um capitão dos Ultramarines, o Remus Ventanos. O Remus Ventanos é o capitão da 4ª Companhia e ele tá defendendo os planetas de ultramar contra a invasão dos traidores. O que, Lorde? Os traidores estão invadindo o ultramar? Quando que isso aconteceu? Agora, ele precisa se defender, ele tem pouquíssimo tempo, mas ele conseguiu levantar um enorme número de soldados auxiliares ali, tipo humanos normais que estão armados e treinados para lutar com ele, tanques, naves e muitos ultramarines estão se preparando para seguir uma nova diretriz. A diretriz escrita pelo Primarca. O Reboot Guilliman deu um livrinho de bolso para elas, o Codex Astarte, com apenas algumas milhares de páginas. Esse livro maravilhoso conta para eles tudo o que eles têm que fazer em qualquer situação hipotética. Digamos assim, estamos em menor número, porém nós estamos sitiando um inimigo que está numa posição defensiva maior e a nossa munição está acabando. Aí o livro diz assim: nessa situação, tu deve priorizar alvos de oportunidade, tu apenas deve cometer forças quando tem certeza que tu vai conseguir tomar uma posição e priorizar pegar equipamentos e munição do inimigo, então pilhar ali depois, em vez de perseguir o inimigo e continuar puxando um ataque, porque tu tá em recursos menores e tu precisa de uma luta a longo tempo e manter a pressão no inimigo. E se tu sacrificar o teu melhor grupo de soldados ali e não conseguir nada em troca,
tu vai perder a tua capacidade de luta. E o livro, tipo, te dá várias situações e como agir em diversas situações da melhor maneira possível. Ou se a melhor maneira possível não der certo, uma segunda e uma terceira via alternativa para aquilo ali. Então o livro deve ser gigantesco e, tipo, deve ter todos os detalhes, tipo, autísticos do Reboot Guilliman, com Excel avançado, tipo tabela A, tabela B, vídeo anexo 2. É umas coisas absurdas. E como ele conseguiria lembrar disso aí? Os Space Marines, os Astarte, eles têm uma capacidade de memorização absurda. Lendo uma vez só, ele vai lembrar disso aí para sempre. Então, isso aqui é aquela situação que estava na página 432, onde eu tinha que ver o anexo da página 47, onde na tabelinha B estava dizendo o que eu tinha que fazer. Então ele vai lembrar e vai saber agir. Aí então, o Remus Ventanos está preparando seus soldados e os Ultramarines estão posicionados para atacar a Death Guard. No caso, os filhos do Mortarion estão atacando um dos planetas de ultramar. Eles estão preparados para lutar com eles e começa uma guerra de atrito. A guerra em que os soldados do Mortarion têm total vantagem. Porém, seguindo as diretrizes do Codex Astarte, eventualmente eles conseguem expulsar eles do planeta. Como? Destruindo o planeta com eles ali em cima. Então, tipo, nesse caso, eles teriam que sacrificar isso aí para salvar o planeta. E eles estavam avaliando agora outra situação, porque eles estavam sendo pressionados em outros pontos. Assim, eles se movimentaram rapidamente em um outro planeta e eles tiveram que enfrentar os World Eaters, e os World Eaters estavam fazendo o que eles fazem bem, um ataque feroz e violento, completamente se estendendo e permitindo que eles, seguindo o Codex Astarte, fizessem armadilhas, isolando os grupos separados e aniquilando eles um por um, utilizando vantagem numérica local contra a ferocidade do ataque dos World Eaters. Em outro mundo, eles estavam atacando uma posição dos Salamanders. Peraí, Lorde. O quê? Sim, eles estavam atacando uma cidade conquistada pelos Salamanders. E os Salamanders estavam posicionados num centro urbano muito denso, onde, lutando de prédio para prédio, os Salamanders teriam a vantagem do equipamento. Mesmo assim, os Ultramarines conseguiram se infiltrar e expulsar os Salamanders das suas posições defensivas. Então eles conseguiram derrotar várias e várias legiões, aonde as legiões tinham a maior força, como com as regras e seguindo à risca o Codex Astarte. E finalmente eles foram para a última posição, a defesa de Macri. É porque eu já vi várias pessoas pronunciar diferente, mas eu vou pronunciar Macri, que eu acho que é mais bonito. O Remus agora teria que liderar uma defesa contra os Filhos de Horus. Então os Filhos de Horus viriam com tudo e todas as táticas do Codex Astarte que ele empregava contra os Filhos de Horus, os Filhos de Horus conseguiam superar e causar mais baixas nele do que ele causava nos Filhos de Horus, causando uma derrota aos poucos. Era inevitável a falha na defesa até o momento que os Filhos de Horus, liderados pelo seu primarca Reboot Guilliman, venceram e o planeta de Macragge caiu. Pera, Lorde, o que tá acontecendo nessa história? A história é feita para te deixar confuso do que tá acontecendo. Tipo, eles tentam criar um mistério, mas o Reboot Guilliman, tá fazendo um treino de guerra para testar as regras do Codex Astarte, acostumar os seus soldados a seguir ele, e ele está ensinando lições importantíssimas para os seus filhos.
Todas as batalhas, tudo que acontece nesse livro aqui é só ensaiado, não é uma coisa real. Então esse livro é um gigantesco jogo de guerra para que os filhos entendam sobre o Codex Astarte. E isso aqui já tá ocorrendo a heresia, tipo, os traidores estão atacando as regiões lealistas, estão indo pra terra, e o Reboot Guilliman tá treinando. Tudo bem, me segura que eu vou dar um dia uma porrada nesse cara, mas no caso, ele tava aqui fazendo esse treinamento gigantesco para otimizar os seus soldados contra qualquer coisa. Caso os traidores atacassem eles, eles saberiam lidar. Caso os lealistas se virassem contra eles um dia, eles saberiam lidar. Por isso eles treinaram contra todos e têm regras para lidar com todas as situações, incluindo as situações em que as legiões leais eram melhores do que eles. Para quê? Para que um ultramarine pudesse ser doutrinado e saber lidar com qualquer eventualidade. Com isso, o Codex Astarte, ele ensinou para os seus filhos que eles têm que sacrificar às vezes um planeta lindo, maravilhoso, importante, em troca da vitória. Ele ensinou para eles que tu tem que se adaptar a uma situação e tentar melhorar ao máximo. E ele ensinou para eles que apesar do Codex Astarte ser quase perfeito, porque foi ele que fez, não é 100% para todas as situações, e que se eventualmente eles perceberem que não tá dando certo, eles podem tentar tomar alguma medida fora do livro. Ele ensinou isso para os seus filhos para que eles pudessem aprender a manejar essa situação e serem uma legião uniformizada, né? Uma história legal, uma história interessante. Acho só que esse mistério que eles fazem ali, tipo, tu não saber o que tá acontecendo, um pouquinho chato. Não precisa, se tu soubesse que era um negócio, já daria pra entender, já ficaria legal do mesmo jeito. E as lições, tipo, de guerra que ele tá ensinando pros filhos dele, também são boas. Então, é uma história legal, dá pra se divertir com ela, mas não é tipo perfeito, absurdamente boa. E tu percebe, tipo, quando eles estão enfrentando Salamanders e que eles estão sendo atacados, que isso aí parece que não é real. Aí depois tu se toca que, tipo, não é real mesmo, e eles explicam que é só um treinamento de guerra e é tudo ensaiado. Então, né, legal, interessante, né, pra mostrar que os Astarte também treinam e a doutrina deles precisa ser feita e testada antes de ser colocado no campo de batalha. Muito bem, vamos continuar então. Eu só vou precisar falar um pouquinho mais baixo, porque já reclamaram que eu tô falando alto. Desculpa, galera, que eu gravo tipo altas horas da noite. Então, a partir de agora, nós vamos reduzir o som aqui. Vamos continuando então para a próxima pequena história, Liars Do. Liars Do é uma história interessante que ocorre em um planeta praticamente insignificante. O planeta se chama Virger Moss 2. Esse planeta de Virger Moss 2 é um planeta agrícola, mas não aqueles planeta agrícola absurdamente industrial. Tem mecânicos aqui, tem, mas tem populações civis também que estão ali trabalhando nas colheitas. E nesse planeta, por ser tipo nos confins do espaço, vem a notícia por uma mensagem astropata que o imperador morreu. O imperador havia morrido, a terra caiu, Horus venceu. E aí nessa cidade que ocorre isso aqui, o pessoal tá tipo desesperado, o imperador morreu, o império acabou, o Horus agora virou o próximo imperador, nós vamos fazer o quê? Muitos pensaram em se render ao War Master, outros pensaram tipo em virar independente, se rebelar, e outros disseram não, o imperador nunca pode morrer e eu vou lutar pelo império até o fim. Mas na cabeça deles ali, na informação da mídia tradicional, é que o Horus venceu, né? Mas jamais a informação oficial poderia ter qualquer princípio de falsidade, jamais isso ocorreria. Ainda bem que só, né, numa situação hipotética aqui, meus amigos, vida real, isso aqui não ocorre.
Mas no caso, piscadinha, piscadinha. No caso aqui, a população então estava desesperada, sem saber o que fazer, e um dos mecânicos ali dessa pequena cidade decidiu ir até a capital para averiguar os fatos. Porém, né, numa questão ali de tipo, tá todo mundo começando a roubar um do outro, de pessoas estão atirando uma na outra, tá criando tipo umas forças expedicionárias aqui e ali, tá todo mundo se enfrentando. E aí, tipo, o que ocorre? Esse mecânico que foi na capital para tentar descobrir a verdade, acaba levando um tiro e morrendo, e tá uma situação de anarquia, e tu vai vendo como a população vai, tipo, virando cada um por si, dane-se tudo. E aí grupos diferentes começam a se rebelar e tal, e tu vai vendo isso acontecendo na história, até que um garoto encontra um livro que era do pai dele, que também, eu não lembro ao certo, porque essa é uma das histórias mais chatas, tá? Vou ser bem honesto com vocês, mas o garoto achou ali um diário, e esse diário ele descobriu que veio um viajante, um relembrador, há algumas semanas atrás, e esse relembrador foi lá conversar com esse astropata. Então o garoto foi lá ver o que estava acontecendo, e o garoto e esse relembrador eram meio que amigos, assim, então ele tipo tinha um certo contato. E aí quando ele chegou lá, o astropata foi fuzilado. Esse relembrador, entre aspas, matou o cara. E aí ele se virou pro garoto e falou: eu sou Alpharius, eu sou um agente da Hydra e eu vim para esse mundo para espalhar discórdia, e o meu trabalho aqui acabou, agora eu vou pro próximo. E isso é legal, é uma história interessante. No caso, ela segue um monte de personagenzinho secundário que não importa pra nada, e aí tem um monte de nome difícil de pronunciar, então né, isso me faz meio que viajar e não gostar da história, mas a história em si, a pegada é legal. É a Alpha Legion se infiltrando com seus agentes nas populações civis para causar discórdia. E aqui ele causou essa comunicação errada, mandou a mensagem falsa e depois eliminou as formas da sociedade local aqui de descobrir a verdade, acabando com o astropata e impedindo mensagens. Aí que vem o problema. Qual é os problemas dessa história? Um planeta ter só um astropata ia ser esquisito, e se tivesse apenas um astropata, ele estaria protegido e tipo no palácio do governador do planeta, entendeu? Porque esses caras são importantes, é o jeito que tu manda e recebe mensagens do Império. Tu não tipo, ele tá numa cidadezinha secundária aqui, isolada, que não é nem a capital do planeta, e tipo, ele é o único, tipo, ele matou ele, acabou, não tem mais nenhum outro jeito de receber informação desse planetinha de bosta aqui. Então essa história tem um monte de buracos e é meio falha. Se tu parar pra pensar, tipo, ela é bem fraquinha, mas é legal o conceito que a Alpha Legion tá indo nos planetas a pedido do War Master, se infiltrando nas populações civis e nos diversos níveis da burocracia imperial para causar discórdia, ineficiências e anarquia. Então, né, uma coisa interessante, achei legal os shenanigans delas, mas não pense muito nisso, porque não faz muito sentido essa história. Então, Alpha Legion, sendo Alpha Legion, estão sabotando o Império de dentro para fora. Pronto, só isso, não perde muito neurônio nessa história, porque não vale a pena. Vamos continuar. A próxima, Forgotten Sons. A história do Forgotten Sons é um duelo, Lorde. Um duelo de palavra. Ah, não, Lorde, puta que pariu, palavra não. Sim, um diplomata do Horus e 2 Salamanders estão combatendo na pior dos tipos de luta, a luta política. Eles estão tentando argumentar com os oficiais de um planeta neutro sobre qual lado eles devem tomar. Cara, por que os Salamanders simplesmente não atiram nesse cara simples? Esse cara que foi enviado aqui é um diplomata. E os Salamanders que foram enviados para cá, por que o nome do livro é Filhos Esquecidos? Porque eles estão
muito, como eu vou explicar, eles estão sequelados das batalhas e eles ficaram com feridas permanentes que eles nunca vão recuperar. Mesmo a fisiologia avançada do Astarte, eles não conseguem restaurar as feridas que eles tiveram, então eles são praticamente civis agora, depois tipo de feridas brutais, só que eles sobreviveram, então tipo, eles não vão ser descartados, eles estão sendo usados como embaixadores, e esses embaixadores estão conversando aqui e argumentando por que o povo daqui tem que ser leal ao Império. E qual é o problema da situação? É que o embaixador do Horus tá bem mais preparado do que eles. O cara tem pontos que eles não conseguem argumentar muito contra. E se tu for ver na questão tipo do diálogo, os heréticos tem mais, tipo, como eu vou explicar, mais motivos pro planeta se virar pros heréticos do que pros imperialistas. Então, cara, tava tenso. E os Salamanders estavam perdendo terreno na argumentação. Porém, conforme a discussão filosófica estava ocorrendo e eles estavam tipo tendo que voltar, e aí tipo tinha reuniões, encontro e aí tem uma sessão para discutir com os líderes e depois tem outra remarcada, aquele negócio de política que nunca sai nada. Eventualmente, os traidores ficaram de saco cheio e eles decidiram agir. Eles enviaram um agente infiltrado que podia mudar de forma. Esse agente infiltrado, detalhe, não foi mandado pelo diplomata e pela delegação diplomática que o Horus mandou, mas sim pelos Iron Warriors. Os Iron Warriors mandaram um agente que consegue mudar de forma para que ele fizesse os imperiais parecerem como os traidores. Eventualmente, os Salamanders conseguem pegar esse cara que transforma e muda de forma e eliminar ele. Então, né, boa Salamanders, mesmo agora tipo com sequelas permanentes motoras, eles conseguiram derrotar esse cara, mas os Iron Warriors tinham um plano B de bomba nuclear. Eles ativaram, com agentes infiltrados, vários reatores de energia nesse planeta, fazendo pequenas Chernobyls aqui e alé, e quando todos eles se somaram, o planeta inteiro entrou numa reação em cadeia de explosões nucleares por toda a superfície do planeta. O planeta ia ficar inabitável e era necessário evacuação imediata. Nesse momento, os líderes ali, calma meus amigos, o pessoal nobre, os líderes e os políticos têm sempre acesso a uma nave. Ai, que bom, agora eu posso dormir com tranquilidade. Então essas pessoas importantes, enquanto a população do planeta queimava em fogo nuclear e morria de radiação, eles conseguiram escapar. E os Salamanders ali no palácio conseguiram subir numa nave de fuga. Porém, no momento que a nave estava saindo, né, por uma questão cinematográfica, a plataforma onde a nave estava começou a ceder e o diplomata do Horus que estava evacuando junto com eles caiu e começou a escorregar, e um dos Salamanders pulou da nave. Ele já estava em segurança, ele pulou da nave, pegou o cara pelo braço, jogou ele para dentro da nave e escorregou e não conseguiu ser resgatado. E um Salamander se sacrificou para salvar o diplomata inimigo. Uou! Meus amigos, que grandíssimo filho da mãe. Se você achava que não tinha alguém bom no 40.000, você achou errado. Tá aqui, um filho da mãe muito bom. Ele se sacrificou para salvar um civil. Por quê? Apesar de um traidor, ele veio aqui de forma diplomática. Ele tem a palavra deles que nada de ruim iria acontecer com ele enquanto ele estivesse numa missão diplomática. E o Salamander seguiu isso à risca. Que cara honrado, filho da mãe. E o outro amigo dele que estava ali na nave jurou
que ele iria vingar a morte dele. Então espero que um dia os Iron Warriors aprendam o que é bom na base do Flamer pesado e da vingança quente, mas veremos isso em outras histórias. A próxima, o último relembrador. O último relembrador é a história do Solomon Voss. Quem é Solomon Voss? Boa pergunta, eu também não sabia. É o último relembrador. Tá no nome, então rola o crédito e vamos pra frente. Não, vamos falar da história. O Solomon Voss, ele veio numa nave pro sistema solar e nessa nave, então, chegando ali no sistema solar, ela foi interceptada pelos Imperial Fists. O sistema solar, depois da heresia do Horus, estava em alto alerta. Qualquer coisa que entrasse no sistema iria ser investigada, então ninguém mais entrava ou saía do sistema solar sem passar pela checagem dos Imperial Fists. E aí, uma nave sem nenhuma iconografia caótica, sem nenhum sinal de corrupção, veio para o sistema. Eles foram ver o que estava acontecendo e havia apenas um único tripulante, o Solomon Voss. E o Solomon Voss estava ali com um monte de livro que ele escreveu e falando umas coisas nada com nada. Ele era um relembrador muito respeitado, que o próprio Rogal Dorn já conversou com ele. Então aqui os Imperial Fists optaram por prender ele para que ele seja interrogado de uma forma melhor. Então o próprio Rogal Dorn, por conhecer esse relembrador, decidiu vir para cá conversar com o Solomon Voss e junto com ele veio o Iacton Cruz. O Iacton Cruz, nós já falamos dele em um livro anterior aqui da Heresia do Horus, o meio escutado. Agora, ele era um agente do Malcador, conhecido como um cavaleiro errante, e eles juntos foram interrogar então esse relembrador. Eles descobriram que o relembrador foi torturado brutalmente pelos heréticos, não só fisicamente, mas na cabeça, e eles transformaram ele viu os horrores, ele viu o sofrimento do futuro, ele viu as mortes, ele viu tudo, e ele chegou ali falando que a humanidade está condenada, que o império vai cair, que o imperador vai morrer e virar um corpo num trono dourado, e umas coisas bobagem. Só que esse cara, o Rogal Dorn conhecia, e o motivo dele ter sido enviado ali e não ter sido morto pelos traidores foi para desestabilizar emocionalmente o Rogal Dorn. Boa sorte com isso. Se tem uma coisa que o Rogal Dorn nunca vai ficar, é instável emocionalmente. Então, eles mandaram ele ali para isso. E detalhe, nesse livro, ele é mandado para uma cadeia. O Rogal Dorn dá a ordem para ele ser interrogado, porém nunca não torturá-lo de jeito nenhum. Então, se tu quer saber se tem alguém bom na história do 40.000, tem dois. Nós temos os Salamanders e o maldito garoto de ouro, o Rogal Dorn. Pense num pessoal bom. E aí, o livro e a história em si conta do Iacton Cruz conversando com o Rogal Dorn, tentando ver. Por quê? É uma questão filosófica que o Rogal Dorn quer manter o império como o imperador sonhou, um império progressivo de tecnologia, de abandonar misticismo, um império onde a humanidade seria o seu próprio líder e que eles deveriam fazer o melhor para o ser humano, e com isso eles deveriam manter a honra, deveriam manter a lei. E o Iacton Cruz falou: impossível, senhor Rogal Dorn, não tem como, os traidores não vão seguir nenhuma lei, os traidores não têm honra, eu vi o que eles fizeram, eles não têm, se tu jogar se amarrando com isso aí, eles vão te conquistar, você precisa quebrar as correntes e fazer o que tem que ser feito para o império poder prosperar.
E aí, o Rogal Dorn, ele dá uma discutida, tipo, se o Império vale a pena manter o Império, se não manter o princípio que o Imperador queria da verdade imperial. E tem toda uma conversa interessante, boa pegada filosófica, só que a gente tá aqui pra porradaria, derramamento de sangue e violência. Esse negócio aí de ficar conversando com o outro é pra novela das 7. Então, o Rogal Dorn eventualmente decide que tem que ser feito. Ele pega a espada do Icton Cruz e ele pessoalmente executa o relembrador que tá ali enlouquecido depois do que o Caos fez com ele, e os livros que ele escreveu, que todos são tipo de destruição, morte, blá blá blá, queima tudo. Queima todos, eles queimaram os livros e apagaram as lembranças do último relembrador. E nisso, nas chamas daquele livro ali, no sangue derramado, tu meio que pode pensar que nesse momento o ideal imperial acabou, porque o Império teria que tomar medidas baixas para lidar com um oponente baixo. Tenso. É uma pegada triste, tipo, se tu parar pra pensar nisso aí, vai deixar tu realmente abatido, mas, né, vamos continuar então, porque deixar a pessoa triste é a última coisa que eu quero aqui. Eu quero realmente ação, coração acelerado e trincheiras sendo cavadas. Vamos então para a próxima história, Rebirth. A história Rebirth tem um personagem muito importante chamado Revel Arvida. O Revel Arvida, ele vai ser importante depois. Nessa história, ele não é o personagem principal, ele apenas está aqui. O personagem principal, na verdade, é um oficial acima dele, o Menis Caliston. O que está acontecendo? Aqui ocorre logo depois da destruição de Próspero. Próspero é destruída, os Space Wolves vão embora do planeta e a quarta Fellowship dos Thousand Suns não estava no planeta quando ele foi destruído. O Magnus mandou eles em uma missão e agora eles estavam voltando para casa, chegando ali e vendo o planeta destruído. E o Menis foi avisado para não pousar no planeta e evitar isso aí, mas ele disse não, eu preciso saber o que aconteceu. E ele optou então por investigar o planeta. Eles desceram lá e eles começaram a tentar identificar o que ocorreu. Muita destruição, muita morte, os prédios, a cidade, tudo queimado, uma coisa triste. E eles identificaram ali fragmentos de armadura. Estudando esses fragmentos, iconografia dos Space Wolves. Os Space Wolves vieram para cá, os lobos realmente vieram e eles destruíram o nosso planeta. Isso aí não tem perdão, isso aí não vai nunca ser descansado, esse rancor. Nós temos que fazer algo contra eles. E aí, eles estavam ali tentando identificar o que fazer e um ódio dos Space Wolves imenso, quando de repente eles foram atacados. Durante esse ataque, foi dada a ordem para se retirar de volta para o transporte, para comunicar ao resto da Fellowship do que tinha acontecido aqui. Porém, conforme eles tentaram voltar para o transporte, um míssil explodiu e aí eles se separaram e o comandante ficou apagado. Agora nós vamos continuar da visão do Menis Caliston. O Menis Caliston ficou apagado por um tempão e quando ele acordou, ele estava sendo interrogado, ele estava preso, sendo questionado por um Astarte. Esse Astarte questionando ele, tu não sabe quem é, e ele não te diz ali ao certo de que legião ele é, e aí começa a vir tipo nas memórias dele, conforme ele vai recuperando a consciência, e o cara vai fazendo umas perguntas pra ele, ele vai respondendo, e ele começa a tentar imaginar que esse cara aí é um Space Wolf, com certeza é um Space Wolf que ficou para trás para continuar caçando os Thousand Suns. Então na cabeça dele, e a história te faz acreditar que esse cara
é um Space Wolf. Bem interessante essa pegada aí, porque vai dando umas dicas, tipo, a armadura deles é cinza, o cara é grosseiro, violento, tal. Tudo vai te dando ideias de que esse cara é um Space Wolf. Porém, não. Eventualmente a história revela o segredo. Quem tá interrogando o Menes Calliston é o Karn. O Karn mais tarde vai ser conhecido como Karn the Betrayer, mas por enquanto ele é apenas o Karn, e ele tá questionando ele ali porque ele quer descobrir um artefato no planeta de Próspero. O Magnus utilizou um artefato chamado, acho que é Colar do Lobo, e esse artefato permitiu que o Magnus conversasse com a alma do Horus, e ele quer entregar isso aí pro Angron. O Menes Calliston, então, utiliza o seu poder psíquico para tentar entrar na mente do Karn, que, né, não deve ser muito difícil, e tentar identificar o que ele realmente quer. E ele percebe que essa missão que ele veio para cá fazer era uma coisa secundária. Na realidade, ele veio para cá porque o Magnus é um cara inteligente, então ele estava tentando procurar um jeito de curar o Angron. Oh, que garoto bonito, que filho legal que quer curar o papai. O Karn veio procurar um jeito de curar aquela arquitecta terrível, as agulhas do açougueiro, que transformaram o pai dele num monstro e estavam matando a sua legião. Então o Menes falou: olha, eu consigo neutralizar o efeito dessas coisas, deixa comigo. E por um segundo ele consegue desativar ali as agulhas de açougueiro no Karn, e parece que tipo ele vai se redimir e tentar virar um cara do bem. Porém, o Karn começa a ficar puto, e ele começa a bater no Menes, bater, e mata ele na base da porrada. Infelizmente a chance dele se redimir aqui acabou, e ele deixa a raiva dominar ele, e o Menes, o líder ali da Quarta Fellowship, é destruído, enquanto a Haviel Arvida, ele por outro lado, ele estava lá da emboscada, mas ele consegue chegar na nave. Chegando na nave de saída, a nave está tomada por World Eaters. Os devoradores de mundo dominaram o transporte dele, então ele derrota um deles em combate e ele decide se retirar e ficar infiltrado nas ruínas de Próspero, porque ele consegue prever o futuro e ele vê que ele não vai morrer aqui. Na verdade, ele não consegue prever um futuro muito longo, porque ia ser massa pra caramba se ele conseguisse, mas ele consegue ver que o destino dele não é morrer nesse planeta, então por enquanto ele vai tentar achar outra forma de escapar desse planeta e não vai se sacrificar numa batalha contra um número muito maior de devoradores de mundo. Ele vai ficar infiltrado nas ruínas até que eventualmente o destino chame. Então Renascimento é uma história legal e o Haviel Arvida agora está esperando o seu destino. No próximo episódio, nós vamos ter mais 4 dessas histórias curtas. Eu tentei fazer de um jeito que elas não ficassem muito pesadas e muito chata. Espero que tenham gostado. Obrigado a todos por ter a paciência de ficar aqui até esse momento. E se você gostou, vejo vocês na próxima. Tudo de bom e o Imperador protege.